Naquela tarde, o destino decidiu fazer o impensável. Um caminhão, desgovernado pela pista molhada, atravessou o canteiro central. Mariana não teve tempo nem de frear. Em segundos, tudo virou som e escuridão. O carro estava destruído e o mundo, de repente, parecia mais silencioso do que nunca. Mas deixa eu te contar como tudo isso aconteceu. Imagine o som da chuva batendo forte no vidro do carro, o céu cinza, refletindo no asfalto molhado, e o som distante das buzinas, misturado com o ruído dos limpadores de para-brisa. Mariana segurava o volante com uma mão e o café com a outra. Era só mais uma tarde comum, pensava. Mais um dia de trânsito, de prazos, de mensagens não respondidas, e reuniões que já vinham em cascata. Mas naquele dia, sem aviso, a vida decidiu apertar o botão de reinício. Até aquele momento, tudo na vida de Mariana parecia seguir o roteiro perfeito. 27 anos, morando sozinha em um pequeno apartamento, cercado de plantas, livros e cheiros de café. Trabalhava como designer em uma agência criativa e, de tanto amar o que fazia, mal percebia o tempo passar. Tinha o costume de planejar cada detalhe, listas, metas, alarmes, lembretes. O futuro era uma planilha bem organizada. Só que a vida é essa roteirista ou imprevisível, adora improvisar. Naquela tarde, o destino decidiu fazer o impensável. Um caminhão, desgovernado pela pista molhada, atravessou o canteiro central. Mariana não teve tempo nem de frear. Em segundos, tudo virou som e escuridão. Quando abriu os olhos, o carro estava destruído. E o mundo, de repente, parecia mais silencioso do que nunca. Dias depois, no hospital, a notícia veio com a frieza de uma sentença. Múltiplas fraturas e uma lesão na coluna. Mariana, a mulher que sempre controlou tudo, agora dependia de alguém, até para virar na cama. E pior que a dor física, era o peso invisível de uma nova realidade. Ela chorava em silêncio à noite, encarando o teto branco, repetindo em pensamento: por que comigo? O que eu fiz para merecer isso? O espelho passou a ser um inimigo. Cada vez que se olhava, via uma estranha refletida. O corpo que antes era movimento, agora era limite. E o futuro, antes previsível, tinha virado um borrão. As semanas se arrastaram. A família tentava animá-la. Os amigos mandavam mensagens, mas nada parecia preencher o vazio. Foi nesse estado de torpor que ela conheceu Dom Ernesto, um senhor de cabelos brancos e sorriso calmo, que também usava cadeira de rodas. Diferente dela, ele parecia leve. Estava sempre cercado de risadas, contando histórias, distribuindo piadas, como se a dor tivesse esquecido de visitá-lo. Certa tarde, enquanto ele tentava equilibrar uma xícara de café no colo, Mariana perguntou, meio sem paciência: como você consegue estar tão feliz se não pode nem andar? Dom Ernesto olhou para ela, deu um sorriso demorado e respondeu: a vida me tirou as pernas, menina, mas me deu asas no coração. A gente não escolhe o que acontece, mas escolhe o que faz com o que acontece. Essas palavras ficaram ecoando na mente de Mariana por dias. Asas no coração. Parecia poético demais para alguém em reabilitação. Mas, quanto mais pensava, mais sentido fazia. Aos poucos, algo começou a mudar. Mariana começou a observar o velho homem em silêncio. Reparou como ele tratava cada pequeno progresso dos outros pacientes como uma vitória coletiva. Como ele ria de si mesmo, como se não houvesse espaço para a pena. E então, quase sem perceber, Mariana decidiu tentar não por obrigação, mas por escolha. O primeiro passo foi psicológico. Em vez de acordar pensando no que havia perdido, começou a listar o que ainda tinha: sua mente criativa, sua família, seus amigos, e agora, um novo propósito, mesmo que ainda sem nome. As sessões de fisioterapia eram um campo de batalha. O corpo gritava de dor, os músculos tremiam, e muitas vezes as lágrimas se misturavam ao suor. Mas cada milímetro de progresso era celebrado como uma conquista. Hoje consegui mover o pé, dizia o médico, com um brilho nos olhos. Ele sorria, meio incrédulo, meio esperançoso.
Meses se passaram. A dor continuava, mas agora havia algo mais forte. Vontade. Até que, em uma manhã comum, Mariana sentiu algo diferente. Um formigamento. Uma pequena faísca nas pernas. Os médicos fizeram exames. Olharam uns para os outros e disseram o que ninguém esperava ouvir. Parece que estamos presenciando o início de uma recuperação milagrosa. E foi como se o mundo inteiro tivesse acendido de novo. A notícia se espalhou pelo centro de reabilitação. Dom Ernesto, emocionado, brincou. Eu te disse, menina, asas no coração. Depois de um ano de fisioterapia, suor e persistência, Mariana deu seus primeiros passos apoiada em muletas, com o corpo trêmulo, mas de pé. E nesse instante, algo dentro dela se reergueu também. Não eram apenas as pernas. Era a fé. Ela chorou. Mas não de dor. Chorou por tudo o que tinha perdido. E principalmente por tudo o que tinha ganhado sem perceber. Resiliência, coragem e um novo olhar sobre a vida. Aquela Mariana perfeccionista tinha ficado para trás. Em seu lugar nascia alguém diferente. Alguém que entendia que a vida não é sobre ter controle, mas sobre saber dançar com o imprevisto. Com o tempo, ela começou a contar sua história, primeiro para pequenos grupos de pacientes, depois para escolas, empresas, auditórios. Falava com voz firme, mas coração aberto. Seu discurso não era sobre superação milagrosa, era sobre o poder de se reinventar. Às vezes, dizia ela ao público, a vida te quebra para te mostrar que você é feita de partes mais fortes do que imaginava. E o que você chama de tragédia pode ser apenas o início de uma nova versão de si mesmo. Os aplausos vinham, mas o que realmente a tocava eram os olhares. Pessoas chorando, sorrindo, sentindo que suas próprias dores ganhavam um novo sentido. Mariana havia transformado sua cicatriz em missão. Foi durante uma dessas palestras, em um auditório pequeno de uma universidade, que tudo se encaixou. Havia uma jovem sentada na primeira fila, com o olhar perdido e lágrimas discretas. Mariana reparou, mas continuou falando. Quando terminou, a moça se aproximou devagar e disse, com a voz embargada, eu pensava em desistir da vida esta semana. Mas a sua história me fez mudar de ideia. Mariana abraçou a garota com força. Naquele instante, entendeu o motivo por trás de tudo. Seu acidente não tinha sido um castigo. Era um chamado. Anos depois, ela escreveu um livro. Chamou-o De Nada Acontece por Acaso. Cada capítulo era um pedaço da alma, um mosaico de dores e aprendizados. O livro se espalhou, chegou a hospitais, escolas, empresas, lares. Pessoas que nunca ouviram falar de Mariana começaram a se inspirar nela, como se a conhecessem há anos. Em entrevistas, sempre que lhe perguntavam o que mais aprendeu, ela sorria e respondia que a vida é uma professora imprevisível. Às vezes ela sussurra, às vezes grita, mas sempre ensina. Hoje, quando Mariana passa por uma tempestade, não amaldiçoa a chuva. Sorri, porque foi em uma tarde chuvosa que tudo começou. E se você a visse agora, de pé, caminhando lentamente, mas com a postura erguida e o olhar firme, entenderia que algumas quedas não destroem. Elas apenas reposicionam. Porque no fundo, a vida não quer que a gente desista. Ela quer que a gente desperte. Nada acontece por acaso. Se esta história te inspirou, se inscreva no canal Vidas com Destino, pois aqui você encontrará histórias que podem transformar sua maneira de ver a vida.